Você está em Isaías 40, a partir do verso 27. Isaías capítulo 40, verso 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, por que vocês andam repetindo? O meu caminho está encoberto ao Senhor. Por que vocês estão dizendo que o juízo que vocês tomaram, a escolha que vocês fizeram, está passando de largo pelo Deus de Israel? Que é isso que esse povo perguntava. Será que o meu caminho, Ele está vendo? Será que o que eu estou passando, Ele está observando? Mais adiante eles falam, será que o que eu tomei como decisão na minha vida, será que está certo? Ou esse Deus está passando de largo? Ele não está fazendo parte disso. Então Isaías responde dizendo, vocês não sabem, vocês não ouviram que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? Será que você não sabe que Ele continua trabalhando? Será que vocês não sabem que não há esquadrinhação do seu entendimento? É muita sabedoria, muito poder para vocês quererem entender. Esse Deus, Ele dá vigor ao cansado, e Ele chega a multiplicar as forças ao que não tem nenhum vigor. Quanto vigor essa pessoa tem? Nenhum. Não estou falando de um vigor humano, porque ele compara dizendo, os jovens, eles se cansarão, porque não é o vigor da juventude que eu estou falando. Até os jovens se cansarão, eles se fadigarão, e certamente um dia eles cairão. Não se trata de um vigor humano, mas eu quero dizer aos que esperam no Senhor, para quem é a palavra. Aliás, eles estão aqui. Eu ouvi bem uma pessoa aqui dizer, não, é para mim. Eu espero, querido, que você leia esta palavra, se atente a ela, porque é para você. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Eles vão subir como águias, correrão e não se cansarão, e eles caminharão e não se fadigarão. É interessante que por um instante ele fala de você que espera, ele vai para a águia que está voando e ele volta para você que está correndo. Eu não vi a águia correndo, mas eu vi voando. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão como asas, como águia. E Ele traz para você a verdade e diz, você vai correr e não vai se cansar. Você vai caminhar, querido, e não vai se fadigar. Querido Deus e amado Senhor, a Tua palavra é tão genuína, tão verdadeira, tão linda, que talvez nem no primeiro momento em que o Senhor me deu essa palavra, há 13 anos atrás, ela não foi tão cortante como está sendo agora. Estou entendendo que nós entramos no nosso ciclo, e a Tua palavra não mudou, é que ela continua mais real. Eu penso que nós chegamos mais perto, e quando o servo do Senhor chega mais perto de ti, ele compreende que o Senhor fica maior. A hora que eu penso que eu estou te descobrindo, o Senhor vira uma imensidão. E eu quero prosseguir em te conhecer. Faz isso com a tua igreja, para que de fato eles saiam daqui dizendo, é para Ele que a minha vida eu dou. Todo que crê, diga amém. Se assente.
Isaías, ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Não são poucas as pessoas, inclusive o seu pastor, que ama o livro do profeta Isaías. Conheço muitas pessoas que amam ler esse livro, da profundidade que é ler o livro do profeta Isaías. Se você me perguntasse, pastor, o resumo desse livro, o que ele ensina? Se você pudesse me dizer, no conteúdo total dele, em todos os capítulos, eu penso que ele fala basicamente de duas coisas: o poder desse Deus e a santidade desse Deus. Ele fala isso, querido, para o povo de Israel, e é claro que essa palavra renovada, ela é para mim e para você essa noite. Basicamente falando do poder desse Deus e da santidade desse Deus. O poder de um Deus que é imutável, que é imensurável, que você acabou de dizer aqui, o quanto esse Deus é glorioso, o quanto esse Deus é poderoso. E dentro dessa verdade, querido, é importante que você procure de alguma forma, ainda que não com palavras, porque ainda que seja, ele é poderoso, ok, mas é mais. Glorioso, ok, ele vai entender na nossa limitação, mas ele é mais. Mas que você tenha um plano dentro de ti, uma escolha bem firmada. Eu quero conhecer mais esse Deus, pastor. Ele é tão maravilhoso para mim, que eu quero prosseguir conhecendo e conhecendo. De fato, ele é poderoso. Além do poder desse Deus, Isaías destaca a santidade perfeita desse Deus. Para ele sim é sim, não é não. E se você quiser seguir, o que ele vai certamente dizer a você é: ande nos meus caminhos. Eu não vou aceitar você andando à direita, à esquerda, quando eu estou dizendo para você: ande nos meus caminhos. A santidade, querido, vai ser fundamental no relacionamento com ele. Tudo que é impuro, tudo que é profano, ele não se apresenta. O resumo é, querido, que a nossa vida precisa estar alinhada com o pensamento dele, com a verdade dele. Ele é poderoso. E ele é santo. Ele é o quê? Querido, o teu Deus é poderoso e o teu Deus é santo. Não vai mudar, querido. Diga para o teu irmão: ele é poderoso e ele é santo. Ele é santo e ele é poderoso. Talvez por isso você ame ler Isaías, o livro de Isaías, porque ele fala resumidamente de santidade, de poder e santidade. Mas quando nós lemos do capítulo 40 até o 55, há uma dispensação aqui que o povo de Deus está vivendo. Preste atenção, querido, o máximo que você puder. Traga a tua mente para cá, porque eu compreendo quando você está aqui e quando você não está. Creia nisso, porque olhando para o teu rostinho, eu sei, ele está comendo, está devorando. E quando você está sentado aqui, e teu pensamento está longe, eu estou chamando teu pensamento para esse lugar, em nome de Jesus, e você não vai se distrair com nada. Diz amém. Do 40 ao 55, Isaías está falando com um povo, querido, que é o povo de Deus, mas que nesse momento, muitos estão aprisionados, muitos estão sendo explorados, e eles estão distantes de Jerusalém. A palavra aqui, do 40 ao 55, é uma palavra para esse povo que está distante.
E esse povo, querido, o Senhor sonda o coração deles, e eles estão sem esperança. É interessante como o Senhor tem falado conosco dessa palavra, de manter a esperança, de manter o sonho, de manter dentro de você, querido, uma palavra imutável da parte de Deus. Você vai vencer, querido, com esse coração cheio de esperança, viu? Ah, querido, continua na tua fé, continua com essa esperança num Deus que é poderoso e que é santo. Interessante que a palavra vem e fala, querido, com este povo dizendo: esse Deus que é poderoso, esse Deus que é santo, tem para vocês uma vida nova. Ele quer tirar vocês desse lugar, dessa exploração, dessa escravidão, dessa vida de tristeza que vocês estão vivendo. Ele tem um plano maior para vocês. Ele tem algo estabelecido, jamais sonhado. Ainda que o caminho não seja como você trilhou, mas Ele vai te levar para um lugar de segurança. Ele é Deus, Ele é Senhor. E Isaías vai falando da grandeza. Ele manda o recado e ele fala da grandeza. Ele diz a palavra revelada e ele fala da grandeza. Ele fala da porta aberta e ele fala da grandeza. A todo momento Isaías está dizendo: quem mandou falar é poderoso, quem disse que vai curar é glorioso, quem está no meio de vós tem os olhos atentos. E é nesse livro que ele diz: as nações para ele é como um pingo dentro de um balde. Chega a assustar. Quando eu li isso, querido, eu confesso, minha perna tremeu. Nós que ficamos, querido, dizendo que as coisas que estão à nossa volta é que são grandes. Tenta compreender um Deus que é dono de tudo, como você louvou. E que Ele olha para a nação brasileira e todo esse momento delicado que ela está atravessando, e Ele olha, querido, com o olhar atento, nada passa ao olhar dEle, e Ele diz: vocês estão tramando, eu desfaço a trama. Vocês estão pensando que vão roubar os meus filhos, vocês não roubam mais. Vocês estão pensando que vocês vão estar no poder, eu sou o Todo-Poderoso. Não há dúvidas, o Brasil é dele, e é por amor à igreja, e sempre foi assim, querido. Toda a história, todos os impérios que se levantaram, todos os poderes humanos que disseram é para sempre, Deus se levanta no clamor da sua igreja, no clamor dos seus filhos, no clamor dos remanescentes, daquele que disseram: acabamos com eles, não existe mais, tem mais lá. É por amor a você que Deus muda cidades inteiras, nações inteiras. É por amor a você que Ele abençoa o teu bairro. É por amor a você, Filadélfia, que Ele continua abençoando Jaguariúna. Terça-feira aqui na libertação que houve tão poderosa, mas foi poderoso, querido, um culto que até a menina muda voltou a falar. Terça-feira na escada da fé, foi algo glorioso. O demônio se manifestou e ele disse: eu odeio essa igreja, porque essa cidade estava uma bagunça, e essa igreja está colocando fogo. Oh, poderoso! Eu disse para o inimigo: eu não quero muita conversa com você, mas até você sabe que o meu Deus e o Deus dessa igreja é poderoso. Essa verdade que Isaías estava anunciando. Mas quando Isaías vai anunciar para esse povo sem esperança, eles dizem: mas será que o meu caminho está encoberto aos olhos do Senhor? Porque o homem, quando está sem esperança, querido, ele procura só olhar ao seu derredor, ele não tem muita força de olhar para cima. E quando ele encontra um pequeno respingo para olhar para cima, ele diz: mas será que o senhor está me vendo?
Porque são muitas as frustrações, são muitos os desafios aqui embaixo. E esse homem, querido, e essa mulher, sem esperança, com o coração ferido, sendo maltratados, sendo humilhado. Quando ele olha para cima, ele sendo de Deus, ele diz: mas por que o Senhor não me atende? Por que o Senhor não responde? A segunda pergunta que eles fazem: será que o Senhor passou de longe do meu juízo, da minha escolha? Será que eu fiz alguma escolha errada, meu Deus? Será que o Senhor não está nisso? E o inimigo, querido, a partir da pergunta do homem, o inimigo lança dizendo: ele realmente está distante de você. Ele realmente não te ouve. O teu pecado afastou dele. Isso é uma meia verdade, porque o pecado afasta você de Deus. Mas dizer que os olhos dele não estão postos em você, querido, os olhos deles estão em você. E por que ele faz isso? Porque ele te aguarda, porque ele te espera de novo. E quando você voltar para ele, ele não terá um livro para acusar você. Enquanto é tempo, enquanto nós vivemos nesse período de graça, ele não vai apontar para você e dizer: você errou, você pecou. Mas a Bíblia diz que o livro de Deus, ele só escreve, querido, aquilo que você faz de acertado, que glorifica, que exalta o nome dele. O livro de Deus estão as bem-aventuranças dos seus servos. Ele não fica anotando os seus erros, ele não fica anotando a sua limitação, porque de fato nós somos limitados, porque de fato nós temos pecado, porque de fato, querido, nós temos errado, distanciado dele. Mas ele é um Pai bondoso, maravilhoso, e que te aguarda sempre. Os olhos dele estão postos em você. Diga para o teu irmão: os olhos dele estão postos em você. Se você ler o verso 27, você vai ver que é o povo lamentando. Será que Deus não vê o que está acontecendo na minha casa? Será que o Senhor não vê o que está acontecendo no meu casamento? Será que o Senhor não vê? Então Isaías diz para o povo, ele faz uma pergunta sabendo que o povo sabia a resposta. Ele diz: vocês não sabem, nem ouviram, que Ele é Deus eterno, que Ele é Senhor de tudo, que Ele é o Criador dos confins da terra? Será que vocês ainda não ouviram que Ele é poderoso e que Ele não se cansa nem se fadiga? O mesmo que Isaías dissesse, e Ele continua trabalhando por amor a vocês. Não faça essa pergunta na tua oração, igreja. Se Ele está te vendo, porque Ele é poderoso para te ver. Aliás, aonde é que você iria se esconder dEle? No mais profundo mar, lá Ele está. No mais profundo abismo, lá Ele está. No mais alto céu, lá Ele está também. Onde fugirei da presença desse Deus? Não há nada que Ele não conheça. Não há nada que Ele não tenha entendimento. Não há nada que Ele não esquadrinha. Ele não desenha. Querido, esquadrinhar vem da palavra desenhar. Um Deus de detalhe. Se você quiser que Ele conte a tua vida, Ele faz com detalhe. Aliás, até como você foi criado, Ele desenha. Nós ficamos limitados em perguntar: será que Ele sabe o que está acontecendo? Você está perguntando dentro ou fora? Porque se você quiser que Ele desenhe dentro, Ele desenha. Se você quiser que Ele esquadrinhe fora, Ele também faz. Ele é poderoso. Aliás, Ele sabe exatamente o que você está pensando agora. Quem é este? Será que você não sabe? Será que você não ouviu? Ele é o grande Deus. Ele é o Senhor de toda a terra. É o que dá vigor ao cansado. O que Ele traz? Diga: vigor. E Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Querido, achei isso poderoso.
Qualquer coisa, querido, na nossa vida que você pegar, eu não tenho nada, né? Vigor é zero, recurso é zero. Qualquer coisa que você multiplicar por zero, querido, é 1.000.000 vezes zero. Qualquer coisa que você multiplicar por zero é zero. Isso é matemática humana. Me ajudem. 100 vezes zero. 10 vezes zero. Tá bom, 1.000.000 vezes zero. Mas que coisa. Mas na matemática de Deus, Ele multiplica até o zero. E faz com que você tenha a partir do nada. Tem alguns que se apegam na moeda da viúva. A partir da moeda Ele multiplica. Querido, Ele é mais poderoso do que isso. A partir do nada Ele multiplica. Eu não sei com quanto você entrou aqui de vigor, de conhecimento, de recurso, de esperança. Querido, pega esse zero e multiplica nele, porque ele vai te encher de vigor. Querido, eu falei, parece que você está em outro lugar. Ele vai multiplicar o zero da tua vida, em nome de Jesus. Que Ele pode trazer, querido, algo novo a partir do quê? A partir do nada. O que tem de esperança? Nada. O que mudou? Nada. Aliás, pastor, piorou. Mas quem disse que precisa haver algum sinal para dizer que Ele está agindo? Ele vai trazer vigor. Mas não é um vigor humano, viu, querido? Porque se fosse humano, você iria certamente daqui a pouco dizer: é minha força. Voltei a ser jovem. Pastor, estou me sentindo com 20 anos. Voltar a ser jovem não vai ter como, viu, querido? Já vou te avisando. Eu queria tanto. Então, mas tem coisa que não dá. Eu também queria. O fato é que de 43 eu vou para 44. O que muda? Nada vai mudar isso. Olha que revelação, que coisa tremenda. Mas que vigor que você está falando? Estou falando de um vigor de dentro, viu, querido? E aí sim, querido, você pode dizer: mas eu não troco a minha idade hoje por aqueles 20 lá. Porque hoje eu tenho uma coisa, pastor. Mas o que é? Me conta. Não sei falar, mas eu sei que eu estou tão bem. Estou tão feliz. Estou tão em paz. Estou tão próspero. Vem o desatento e pergunta: você ficou rico? Não, é que não me falta coisa alguma. Tudo que eu sonho Ele me traz. Tudo que eu sonho Ele traz a existência. Ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus maravilhoso que sonda nosso pensamento e se revela. A Bíblia diz que ainda que os jovens caiam, ainda que os jovens se fadigam, o meu vigor vai manter você de pé. O meu vigor vai te manter de pé. É a palavra que Isaías traz para o povo. Ele vai revelando. Mas é interessante, querido, que quando chega no 31, ele fala de uma ação. Ele fala do quê? Diga, ele fala de uma ação. Uma decisão. Ele fala para esse povo que até pouco tempo está reclamando e nem sabendo se Deus está nesse negócio. Depois de falar do poder de Deus, do que Deus poderia trazer, da sabedoria dele, do esquadrinhar o coração, de um Deus que traz vigor para aquele que não tem nada, ele chama a existência, querido, uma palavra, para que eles pudessem tomar a decisão. Porque é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Até aqui, querido, introdução para aquilo que Ele quer. Uma decisão tua. Porque Ele está dizendo que aqueles que tomaram a decisão de esperar no Senhor. Isso é o quê? Isso é uma decisão. Isso é uma ação. Alguém que de fato, querido, estou falando de alguém, querido, que brincou de falar com Deus. Estou falando daqueles que se posicionaram.
estou falando daqueles que de fato, querido, aconteça o que acontecer, ouça o que estiverem falando, veja o seu mundo ao teu derredor. Eles tomaram uma decisão: eu vou esperar em Deus, eu vou esperar no Senhor. Esperar tem a ver com confiança. Procure a tradução para você ver. Esperar tem a ver com confiar. Confiar tem a ver com fé. Fé tem a ver com paz. Aqueles que esperam no Senhor. Isaías está falando com esse povo de que existem alguns que tomam a decisão de esperar em Deus. Eu disse de manhã que esperar, principalmente para essa geração, é uma tortura. Esperar para essa geração acostumada a tudo no controle remoto. Querido, eu sou do tempo da TV, no VHF, UHF, que você tinha que ir lá e... Quem é desse tempo? Não me deixa só. Eu sou do tempo, querido, que a televisão, para ser a cores, tinha um negócio azul na frente. E nós saíamos contando, aí em casa tem TV colorida. Não tinha nada, era só azul, plástico azul na frente. E para trocar de canal tinha que levantar, viu, querido? Ir lá e não pegava quase nada. As antenas não eram com a tecnologia de hoje. Mas nós éramos desse tempo. E a geração de hoje? Querido, não acha o controle para ver se eles levantam. Desiste de trocar do canal se não achar o controle. É assim ou não é? É, querido. Essa geração do WhatsApp mandou, já está. Ai, não vai responder não? Estou vendo que você está lendo. Apareceu um negocinho azul. Não é assim? Querido, eu fico animadíssimo, porque não é da minha época. E aí você fica doido, né? Se o outro responde depois de 30 segundos. Porque os jovens, querido, você já viu o dedo deles? Meu Deus, você me vê digitando é assim, ó. Essa geração, querida, é uma coisa que ela odeia, é esperar. Ela está sendo ensinada a não esperar. Ela quer tudo rápido. Tudo instantâneo. Quem descobrir, querido, que pipoca, saquinho de pipoca, de micro-ondas a 10 segundos, mas vai ganhar tanto dinheiro. Porque hoje demora muito, pastor. Quanto? 45. Nós estamos com fome, querido, e qualquer coisa que você põe no micro-ondas, você é assim, todos nós somos assim. Você põe no micro-ondas lá, pode ser 30 segundos. Você fica lá, ai, mas ainda falta 10. Ô, prato que não fica quente logo. Por quê? Porque você está com fome. Você quer a coisa. E não é que o Senhor te trouxe aqui essa noite para dizer para você que você precisa aprender a esperar no Senhor. Porque, querido, Ele não muda, viu? Ah, de geração a geração, Ele é o mesmo Deus. Ah, esse Deus é atrasado. Eu já falei para você que Ele não é antigo nem moderno, Ele é eterno. Então não vem com essa coisa de dizer, ah, é atrasado, Ele é moderno. Não, Ele é eterno. E Ele é grandioso. E Ele está dizendo para você, espera. Espera em mim. Ah, espera em mim. O que eu preciso ouvir hoje? Espera nele. Interessante que Isaías diz isso para o povo.
Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é sábio, Ele é criador, Ele multiplica o que não tem nada. Mas para que isso aconteça na vida de vocês, vocês vão precisar esperar nele. E olha que não era essa geração, mas eles já ficaram meio... Penso que essa palavra para nós, ela é desafiadora. Olha o desafio. Desafiadora. Esperar nele, pastoral, eu vou ter que trabalhar essa coisa. Então vai conhecendo ele enquanto espera. E se você conhecer mais dele enquanto espera, você vai saber. Ele é poderoso para fazer. Ele não falha. Ele é capaz de curar. Ele é capaz de mudar essa vida. Interessante, querido, que Isaías, ele descreve uma ação, uma decisão, esperar no Senhor. Ele diz que essa ação, essa decisão vai trazer um efeito. Porque toda ação traz um efeito, uma reação. O que acontece com aquele que espera nele? Renova suas forças. Pastor, parece que não está acontecendo nada. No mundo espiritual, se você está em paz, esperando, querido, você está subindo. Vou dizer de novo, no mundo espiritual, ainda que você pense que nada à sua volta está acontecendo, se você resolve confiar, estou falando de confiar de verdade, de encher teu coração de paz, aqueles que confiam no Senhor, renovam as suas forças. Querido, tem um princípio de Deus aí, uma decisão que vai gerar uma reação no mundo espiritual. Eu decido esperar, então Ele dá uma ordem, então eu decido fortalecer você. Eu decido renovar as tuas forças. Eu decido na tua paz, na tua decisão de esperar e clamar a mim e depender só de mim. Gostei disso. Vou renovar você. Vou trazer vigor sobre a tua vida. Enquanto você espera, Deus está trabalhando, porque Ele não fadiga, Ele não cansa. É isso que Isaías estava dizendo na revelação da palavra. Enquanto vocês esperam no Senhor, não pense que as trevas estão dominando, não pense que eu não estou fazendo nada, não pense que o mundo vai acabar sem que Ele te salve. Eu estou te fazendo subir, enquanto você espera. Pastor, mas como assim? A verdade do porquê que ele traz um personagem aqui no meio do versículo. O que ele traz aqui? Uma coisa que parece que não tem nada a ver, ele coloca aqui no meio. Da decisão que eu tomei, da ação que eu disse diante de Deus, que vai trazer um resultado na minha vida. Ele coloca a águia. No meio, querido, dessa decisão, porque a conversa aqui entre você e ele. Amém, amado? Diga para o teu irmão, essa conversa é entre você e ele, viu? Querido, não venha dizer que não tem nada a ver com você, porque senão você não estaria aqui essa noite. E você que está em casa está incluído nessa verdade. Os que saíram aqui de manhã disseram, é verdade, é para mim. A ação, a decisão é, diga esperar. Mas esperar em quem? Faz toda a diferença, viu, querido? Esperar no Senhor. Esperar no pastor Ricardo, querido, você vai desapontar. Esperar no homem, esperar naquele, na autoridade, desapontamento. Estou falando de esperar no Senhor. O que esperam no Senhor, ação, decisão, tem um efeito na vida deles, renovam as suas forças. E eles começam a subir como asas de águias. Ele coloca o personagem dessa ave, essa coisa linda aqui no nosso meio. Ele não colocou, querido, por coincidência. Aliás, no reino não existe nada no acaso. Por que ele não pegou o elefante? Porque não era elefante, é águia. Por que ele não pegou a girafa? Porque não é a girafa de pescoço comprido, é a águia.
Mas ele pegou assim? Não, querido, ele pegou cheio de Deus. E cheio de Deus, nós não fazemos nada por acaso. Pode parecer louco, mas é de Deus. Cheio de Deus, querido, você é de Deus. Diga para o teu irmão, cheio de Deus, você é de Deus. Pronto. Ainda que muitos possam perguntar, mas por que a águia? Porque Deus quis assim, pronto. Mas ela tem tudo a ver com você. Quando ele diz a águia, querido, tem vários fatores aqui desse voo. Que primeiro, não é em bando. É a sós. Aliás, você já viu bando de águias voando? Mas nem vai ver, viu, querido? Porque o voo dela é solitário. O voo da águia é solitário. Se você disser qualquer outra ave, no máximo você vai encontrar pelo menos um macho e uma fêmea. Quando não falar dos outros que voam em bando. Mas a águia, solitário. E é engraçado, querido, que essa águia, que às vezes é incompreendida porque não está voando em bando, porque não é assim que acontece. As pessoas não compreendem, porque quanto mais próximo de Deus você fica, mais distante do mundo você está. Quanto mais próximo de Deus você fica, é natural, viu, querido? Mais distanciamento do mundo. Que experiência pessoal. Esse voo é teu. Viu, querido? E esse voo vai ser como, pastor? No caso da águia, ela sempre sabe que depois de um céu negro, ela que foi criada para voar nos lugares mais altos, porque você não vê a ave voando aqui. Eu vi uma ali na árvore. Não, você não vai ver. As águias, elas voam somente em lugares altos, muito altos, em altitudes gigantescas. E quando vem uma tempestade, as águias chegam a voar com sua robustez e força até a 90 quilômetros por hora. Elas chegam a voar a 90 quilômetros por hora para atravessar, querido, uma tempestade, uma nuvem que chega a ter de espessura, pelos estudiosos, na dimensão de 30 a 50 metros. E os estudiosos dizem, querido, que essa águia que decide voar para cima, ela sabe que no atravessar essa tempestade, ela vai perder penas, ela vai se ferir, ela vai viver uma experiência, querido, no meio da escuridão, porque na maioria das vezes a tempestade que se forma é escura. Mas o que é colocado dentro dela como instinto? Ela sabe que depois da tempestade, o céu está azul. E é por isso que Isaías, quando traz para a nossa vida a águia, que você vai voar com asas como de águia. A palavra revelada de Deus para nós é que você, em nome de Jesus, ainda que enfrente as turbulências, as tempestades, voe em direção ao alto, porque depois da tempestade há um céu azul, querido. Há um sol brilhando, querido, porque ele nunca deixou de brilhar. Isaías, quando ele diz para este povo: voem, conquistem novos céus, olhem para cima, ainda que haja um desafio sobre a cabeça de vocês, uma nuvem que parece que depois dela não tem mais nada. Há um céu e há um sol. Mas o desafio é voar. Interessante que os filhotes de águia, eles chegam a ficar
um ano no ninho sem querer voar. E por que eles fazem isso, pastor? Porque os ninhos das águias são nos mais altos montes. E quando o filhotão está lá, querido, num ninho confortável, ele olha para baixo e diz: tá bom aqui. Mamãe águia traz comida, eu estou crescendo, estou ficando bonito que só vendo, não vou voar. Mas a águia, querida, ela é muito inteligente. No formar o seu ninho, ela monta com 3 camadas: espinho, graveto e palha. Porque ela já sabe, esse filhotão vai me dar trabalho. Depois de um certo tempo, a mamãe águia diz para o filhote: você precisa voar. E ele diz: eu quero ficar. Voa! Eu quero ficar. Então ela vai com o bico e tira a palha. E aquilo que estava confortável, agora já não está tanto assim. Agora está no graveto. Passa-se um tempo, o filhotão diz: mas eu não quero sair daqui por nada, ainda que seja no graveto. Ah, é? Então ela vai e tira o graveto. E aí no espinho ele não quer ficar, né, querido? Até que ele resolve: vou ter que voar, será que eu vou ter que voar? E a mamãe águia vai lá e voa. Ele descobre que ele nasceu para voar. E que o ninho não é o lugar dele. Não sei se isso tem a ver com você. É claro que eu não vou te chamar de filhotão, né? Ai, querido, mas que tem gente no ninho há mais de um ano? Tem. Porque tem medo de voar. Isaías está dizendo: espera no Senhor, confia nele, passa essa tempestade, porque lá em cima tem um céu. Alguns estão dizendo: mas eu quero ficar aqui, mas eu quero voar. É aqui você não vai voar. Você vai precisar superar, querido, vencer teus medos, vencer a nuvem que se formou sobre a sua cabeça. Mas vencer como? Confiando. Eu não esperava por essa notícia, é uma nuvem. Essa coisa abalou tanto, pastor, só Deus sabe como eu estou. Então, querida, é verdade, a experiência ela é pessoal. Aí vamos junto. Não dá, querida, essa coisa é com você. Você é como águia. Experiências individuais. Aí eu vou perder pena nesse voo, é provável. Elas correm risco até de morte, porque os raios cortam as nuvens. 50 metros, querido, para quem está no meio da tempestade, é chão. E aqueles que decidem no meio da tempestade desistir? 50 vira 5 quilômetros. Há pessoas que desistem no meio da escuridão. Por que eles fazem isso? Porque eles param de confiar. Que de fato, que quando eles saíram para voar, no meio da tempestade eles desistem e param de crer que tem um céu. Que o sol não parou de brilhar. Porque quando vem a noite, para alguns eles dizem: o céu foi dormir, o sol foi dormir. Não, querido, ele está do lado do outro lado. É nós que na rotação da terra nos escondemos dele. Mas e ele? Existe, está brilhando, aliás, nunca para de brilhar. É a rotação da nossa vida, querido, que ora vive dias
e ora vive noites. E o que eu faço? No dia eu vibro e na noite eu fico acordado? Não, na noite você dorme. Na noite você descansa, para viver com intensidade o dia que está vindo. Querido, chegou o momento de você decidir. Chegou o momento de você decidir, homem e mulher que está aqui essa noite e que nos ouve pela internet. Que tipo de vida você quer viver? Ai, pastor, eu não quero enfrentar essa coisa. Então você vai viver na limitação, querido, das coisas aqui da terra. E eu vou te dizer, querido, o mundo não mudou. Ele continua mal, ele continua com dor. Aqui embaixo, querido, ó, a coisa não está fácil. E para nós que somos do Senhor, há um convite. E ainda que você não tenha nenhum vigor para enfrentar essa coisa, Ele está dizendo, eu te torno capaz. Falta de capacitação? Não vai ser, porque eu te torno capaz. De vigor? Não vai ser, porque eu te dou força. Então o que Ele quer de mim? Uma decisão, uma ação. O que? Confiar. No meio da nuvem, confia. Vem vir uma turbulência, pastor. Confia que Ele tem um céu te aguardando. Até na hora da morte as águias são diferentes. Você já viu cadáver de águia por aí? Elas têm um instinto de quando está chegando o tempo da morte delas, elas fazem o último voo solitário. E elas procuram, queridos, o lugar mais alto. Algo que os homens não conseguem chegar. E ali elas fazem o último voo. E elas morrem ali, solitárias, mas cumprindo o destino que Deus reservou para elas. Eu não sou cadáver para que outros possam me comer. Eu não vou em bando. Eu vou voar o plano que existe para mim. Nenhuma ave voa nas alturas das águias. E quando elas atravessam a tempestade, elas têm a visão da tempestade embaixo das asas. Quando Deus me disse essa palavra, Ele falou claramente comigo: você vai ver essa tempestade embaixo dos teus pés. É a visão que eu tenho para você. Aceita o desafio de atravessar? Porque vigor não vai te faltar, Ricardo. Aí se tiver algum momento que eu não enxergar coisa alguma, pega na minha mão, eu estou junto. Confia. Porque do outro lado tem um céu. Vai passar, viu, Carlão? Tem um céu. Tem um sol. Mas essa coisa, qual é a espessura? Não sei. Ele vai viver uma experiência, eu vou viver outra. O fato é, querido, que todos nós somos desafiados a experimentar a grandeza de Deus. Ninguém pode falar dele sem experimentar. Ninguém fala dele com propriedade sem conhecer. Ai, pastor, eu quero viver uma vida calminha aqui na terra. Tá bom. Mas dizer que vai olhar a tempestade de cima para baixo, esses são para aqueles que voam com asas como águias. Aí eu vou olhar para aquela caixa d'água e eu vou saber, ainda que eu estiver passando alguma turbulência, eu sou uma águia de Deus. Eu vou olhar essa coisa de cima para baixo. Que lugar é esse?
que o céu volta a brilhar e o sol tem a intensidade ainda maior. O salmista, no Salmo 91, no verso 1, ele diz que esse lugar se chama esconderijo do Altíssimo. E ele fala que esse lugar está tão próximo que ele pode ver a sombra. Porque a sombra do Onipotente, ele descansará. Lê o Salmo 91 e você vai ver que isso é verdade. Eu quero ir para o esconderijo do Altíssimo. E a sombra dele, eu vou descansar. Que lugar é esse? Ah, mas não tem dúvida nenhuma. É o lugar onde as águias voam. Acima da tempestade. A tempestade existe, está ali. Mas está onde? Debaixo dos meus pés. Qual que é a decisão de hoje? Olhar a tempestade em cima da tua cabeça e temer. Ou dizer, eu vou te enfrentar, porque vigor não vai me faltar. Eu confio no meu Deus, minha esperança está nele. E eu vou esperar algo poderoso dele. E eu vou enfrentar essa coisa. E depois de enfrentar, querido, você vai vencer. E você vai olhar de cima. A sombra do Onipotente. Você vai descansar. Te interessa esse lugar? Te interessa esse lugar? Diga para o teu irmão, querido, é a sombra do Onipotente que você descansa. É a sombra do Onipotente. O pardal nunca vai voar como águia. O que você falou? Um pardal nunca vai voar como águia. Até galinha diz que voa, né? Você já viu galinha voando? É uma marmota, querido. Bate as asas, toda desengonçada e cai na frente. Eu sou águia. Eu não sei você, o que você escolheu ser, mas... Querido, o que Deus diz que eu sou é o que eu sou. O que Deus diz que eu sou é o que eu sou. Querido, essa palavra não está aqui, querido, do nada. Essa noite, Ele separou você que está aqui, você que está pela internet para ouvir. Espera em mim, porque eu vou renovar as tuas forças. E eu vou te fazer voar com asas como de águia, querido. O teu voo vai ser mais alto. Você vai correr, não vai se cansar, querido. Você vai caminhar e não vai fadigar. Mas que coisa sobrenatural é essa, pastor Ricardo? Vigor do céu. Está lá na entrada da igreja. Eu vi a águia com o bico aberto, tinha uma nuvem lá do lado dela. Lá eu falei, já sei o que é essa coisa aqui. Está tentando te impedir, né? Quem é que vai impedir os eleitos de Deus? Está nas tuas mãos viver algo mais profundo ou viver na dimensão da terra. Querido, eu já escolhi. Eu não vou viver na dimensão da terra. Eu não vou viver na dimensão da terra. Eu não, querido, vou me limitar com as experiências daqui de baixo. Eu tenho dito para Deus em toda oração, Senhor, coloca fome, coloca sede, coloca fome, coloca sede, coloca fome, coloca sede, porque eu vou viver dentro dessa revelação profética, esse sonho de Deus para a minha vida. E se você quiser, querido, em nome de Jesus, nós vamos voar junto. Amém, amado? Diga para o teu irmão, nós vamos voar junto, viu, querido? Em nome de Jesus. Ô pastor, mas se eu estiver no ninho? Ah, então, querido, sai logo daí. Os espinhos vão começar a te incomodar. Porque não tem outro propósito, viu, amado? Ah, eu vou ficar no ninho, vou ficar no ninho. Você precisa voar. Chega uma hora que o ninho, querido, além de chato ficar no ninho, dependente, vira uma águia depressiva.
Tem, pastor? Ele acabou de me falar. Você precisa sair da mesmice. Quando eu entrei em depressão, o que o diabo disse é: você não sai daqui por nada. E eu fiquei lá um tempo, 40 dias. Vai para o trabalho, não quero. Vai para a igreja, também não quero. Tinha força para nada. Tinha vigor para nada. Até que o Senhor me disse: você pode viver tudo isso aí no quarto que você está achando que eu vou aí me revelar a você. Porque teve um momento que a nossa cabeça fica tão confusa, que eu falava: se eu sair, vai que ele vem aqui falar comigo. E eu ficava lá, no quarto. Até que o Espírito do Senhor diz: tudo que eu tenho para fazer na tua vida eu já fiz. É você que vai viver. Eu entendi que Ele é eternidade. Nós somos limitados ao tempo. A moça me perguntou no culto passado. Ela falou comigo sobre salvação. Pastor, os que são salvos, eles já estão no céu? Eu disse: não, está num lugar de descanso. Eles estão dormindo? Eu falei: ó, pera lá, deixa eu te falar dessa coisa de dormir. Senão você vai pensar que os que morreram lá atrás estão dorminhocos, dormindo o tempo todo. E é assim que nós pensamos, como igreja. Eles estão dormindo. Ah, quanto tempo eu vou dormir? Quanto tempo o Abraão está dormindo? O José. Nós temos que entender que Ele é alfa e Ele é ômega. Ele é princípio, Ele é meio e Ele é fim. Para nós temos essa limitação de ano, de geração. Mas para Ele, querido, tudo que havia de se formar já está feito. Ele é Deus, Ele é eternidade. Nós não nos limitamos, querido. Ou melhor, Ele não se limita a tempo. Nós é que somos totalmente limitados. Minha vida aqui na terra, que Ele diz, um sopro. Você diz que é anos e anos e anos. Ele diz que é então, querida, toma decisão, viu? Eu não vou viver nessa mesmice, pastor. Eu não vou viver com essa nuvem na minha cabeça. O que você vai fazer então? Eu vou esperar nele. Eu vou confiar nele. Isso é tudo, viu, amado? Confiar e esperar. Eu confio no meu Deus. Eu espero Ele. Eu vou para esse lugar que o salmista está dizendo, querido, esconderijo do Altíssimo. Eu vou buscar Ele lá, porque na hora que eu atravessar essa nuvem, eu vou estar mais próximo dEle. O salmista diz: a sombra dEle, a sombra do Onipotente, olhando a tempestade embaixo dos teus pés, você descansará. Você crê? Você confia? Ai, querida, esse Deus não falha. Diz para o teu irmão: esse Deus não falha. Oh, maravilhoso. Qual é a decisão dessa noite? Confiar, descansar, saber, querido, que enquanto essa coisa está pairando sobre tua casa, existe um Deus trabalhando que não se fadiga, te pegando pela mão e te levando mais alto, mais alto, mais alto e mais alto, até ser céu de novo, até o sol brilhar sobre a tua cabeça, porque esse é o teu lugar. Você vai voar com asas como de águia, em nome de Jesus.